Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. Você confere as principais notícias desta segunda-feira. Rejeitado o pedido de impeachment contra prefeito de Porto Alegre. Detento é flagrado tentando fugir do presídio estadual de Camaquã. Obras de duplicação da ERS 118 devem ser concluídas até o final de 2020. A previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC de hoje falando sobre a rejeição do pedido de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, que aconteceu hoje na Câmara de Vereadores aqui da capital. A votação terminou com 26 votos contra e 8 abstenções. O documento foi assinado pelo cobrador de ônibus Gerson Luiz de Ávila Assis, que alegou descumprimento da legislação referente ao transporte coletivo. Esse é o terceiro pedido de impeachment negado contra o prefeito da capital. Os outros foram rejeitados pela Câmara em 2017 e em 2018. A Polícia Civil já recebeu 5 denúncias falsas sobre o caso de ataques com ácidos na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo a polícia, os agentes da 13ª Delegacia estão sofrendo trotes que não condizem com os ataques. Os 5 casos concretos ocorreram entre os dias 19 e 21 de junho, nos bairros Nonoai e Ípica, mesma região citada nos boatos. O Instituto Geral de Perícia apontou que o material usado é ácido sulfúrico, vendido sem qualquer restrição no comércio. Na semana passada, o Departamento de Criminalística verificou imagens de prédios próximos aos locais onde as vítimas foram atacadas, mas não conseguiram identificar o criminoso. Esse tipo de crime, pelo que nós estamos vendo, ele tem mais ou menos uma característica com aqueles crimes contra os vulneráveis, né, que as pessoas acabam praticando e não têm testemunha. Então, também é verdade que muitos amigos, muitos da família, muitos conhecidos, às vezes acabam recebendo a informação bem antes da polícia de quem seja que está praticando esse crime. Então nós estamos sim abrindo a possibilidade de todos que tiverem qualquer tipo de informação fazer denúncia para a polícia pelo 197, telefone da polícia, ou 190 da Brigada Militar, e não precisa se identificar. Um detento foi flagrado tentando pular o muro do presídio de Camaquã. Agentes penitenciários do Presídio Estadual de Camaquã flagraram hoje um detento em regime fechado tentando fugir pelo muro do pátio do local. Policiais de plantão se deslocaram rapidamente ao local e fizeram o homem descer. Ele responderá a um procedimento administrativo disciplinar por falta grave. A Polícia Civil deflagrou hoje, em Porto Alegre, mais uma fase da Operação Metal, que visa coibir o roubo e receptação de materiais de telefonia. A ação foi realizada em vários estabelecimentos da capital. Mais de 20 quilos de fios foram apreendidos e uma pessoa presa. A Duratex anunciou nesta segunda-feira o fechamento da fábrica em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Com o fechamento, cerca de 480 funcionários foram demitidos. A unidade produzia cerca de 1,4 milhão de peças anualmente. Segundo a assessoria de imprensa da Duratex, alguns funcionários poderão ser aproveitados em outras fábricas da empresa. O volume produtivo será redistribuído para plantas localizadas em outros estados. A Prefeitura de São Leopoldo emitiu uma nota se dizendo surpresa com o fechamento da fábrica. O Plano Real completa 25 anos, assunto para Guilherme Macalossi. Macalossi, o Plano Real, super importante, ajudou a eleger até um presidente, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Daniel. Prazer estar aqui de novo no Jornal da RDC. O Plano Real completou 25 anos, é o plano econômico mais próspero e bem-sucedido da história da economia brasileira. Não é a moeda que por mais tempo está no bolso dos brasileiros, mas certamente é aquela que trouxe o maior número de conquistas. Sem o Plano Real, que foi implementado em 1994, nós não teríamos outros importantes atos como a Lei de Responsabilidade Fiscal, as privatizações, o tripé macroeconômico.
O fato é que antes de 94, antes do Plano Real, o Brasil vivenciava uma realidade muito diferente dessa que temos hoje, com a característica principal de ser uma economia superinflacionária, ou até mais, hiperinflacionária. Exato. Teve ano em que chegou a 2.700% de inflação. A inflação é um imposto corrosivo sobre o bolso, principalmente dos mais pobres, porque ninguém consegue ter previsibilidade da economia, nem do preço, portanto, ninguém pode guardar, visto que aquilo que você recebeu num dia já não consegue comprar no dia seguinte os itens que você pretendia consumir. E devido a essa hiperinflação, várias tentativas de ajudar, vários pacotes foram feitos antes do Plano Real, né? Foram inúmeros planos econômicos. Nós tivemos o plano de verão, tivemos o plano do Sarney, tivemos o plano Bresser, tivemos o plano Collor 1, Collor 2, e todos absolutamente inócuos nos efeitos de médio e longo prazo. Eles eram implementados, tinham um efeito imediato de curto prazo, mas não se sustentavam. Por exemplo, foi durante o governo Sarney que foi implementada a tentativa de congelamento de preços. Veja só, uma medida jurássica. Tinha até os fiscais do Sarney que saíam pelas lojas para verificar se o preço estava exatamente daquele jeito que havia sido prescrito e que devia permanecer. E os empresários que aumentavam o preço eram criminalizados, eram presos. Era uma coisa assim que nós não conseguimos nem imaginar. Nós somos jovens, eu peguei o fim do período da hiperinflação, mas eu nem lembro direito. Tem gerações aí que nasceram com inflação controlada. E desde 94, o ano mais alto de inflação foi 2013, em virtude do risco Lula, foi 17%. O Plano Real, ao invés dessas tentativas de se colocar a economia em ordem com ideias extravagantes, ele foi um plano estratégico que mexia em diversos fatores importantes que levavam à questão inflacionária. Dentre eles, o custo do Estado, a questão relativa à indexação, dentre outros fatores. E a grande novidade do Plano Real, lá de 25 anos atrás, foi que ele foi implementado por etapas, Daniel. Exato. Foram 4 etapas, na penúltima foi implementada a unidade real de valor, que era uma moeda que não existia de verdade. Ela era como se fosse uma tabela, e ela indexava tanto o cruzeiro real quanto o real, de modo a criar uma unidade de referência. E ela ficou 4 meses em vigor antes da entrada em ação do real propriamente dito. Então, quando o real entrou em ação, quando o real foi de fato implementado, já havia um índice inflacionário equalizado. Então essa foi uma inovação e o time de economistas, capitaneado pelo Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, foi muito bem sucedido. Daí tem que se mencionar aqui o Pércio Arida, o Gustavo Franco, o Pedro Malan, dentre outros nomes aí que revolucionaram a história do Brasil. E é preciso lembrar que naquela época esse pessoal que hoje é contra a reforma da Previdência também era contra o Plano Real, a começar pelo PT. É isso aí. Perfeito. Macalossi, cruzando as conversas hoje, o que vai falar? Hoje o Cruzando as Conversas é sobre as manifestações aí do final de semana, que tiveram mais de 200 cidades com registro de manifestações em favor da Operação Lava Jato. A nossa pergunta é, a Lava Jato sai fortalecida dessas manifestações? Então, logo depois do Jornal da RDC. Bom debate teremos. Obrigado, Daniel. Macalossi. Boa noite. E agora o Jornal da RDC faz um rápido intervalo e na volta você vai ver... Obras da ERS 118 devem ser concluídas até o final de 2020. Nós já voltamos. O governo do estado projeta que as obras de duplicação da ERS 118 sejam concluídas até o final de 2020. Econômico e social. Até agora, 70% das obras foram concluídas. Nesta segunda-feira, o governador Eduardo Leite esteve pela primeira vez no local para acompanhar os serviços. Estamos acompanhando aqui essa retomada das obras da 118, tendo visto que nós viabilizamos um recurso garantido pelo BNDES que vai concluir a obra, né? Então é importante que a população fique com essa tranquilidade, quem acompanha essa retomada, de que agora o governo do estado viabilizou 130 milhões de reais através do BNDES para garantirmos a conclusão
das obras da 118, uma obra fundamental para a região metropolitana, as obras já retomadas a todo vapor nos 3 trechos. Isso nos deixa muito satisfeitos de poder ver a evolução já nesta primeira semana, o que nos aponta um bom horizonte para a conclusão das obras aqui da 118. Prometida pela gestão anterior do governo para o final do ano passado, a obra removeu 900 famílias de suas residências e sofreu com repasses de verbas. Estão abertas as inscrições para as escolas de educação infantil em Gravataí. As vagas são destinadas para crianças de até 6 anos. As inscrições podem ser feitas pelo site gravataí.educaroweb.net.br/serviço-externo/matrícula-2019 ou presencialmente na Central de Matrículas da Secretaria Municipal de Educação de Gravataí, que fica na Avenida Eli Correia, número 735, no bairro Parque dos Anjos. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. É necessário portar a certidão de nascimento da criança, documento do responsável com o CPF e comprovante de residência. O prazo vai até o dia 31 de julho. Foi ampliado o prazo para recadastramento de idosos isentos no TRI. Mais informações com a nossa repórter Cristina Mazei. Boa noite, Cristina. Boa noite, Daniel. Pois então, a empresa pública de transporte e circulação divulgou hoje o recadastramento dos idosos. Então, atenção, até o dia 5 de julho. Quem pode se recadastrar? Idosos entre 60 e 64 anos. Todos aqueles que fizeram aniversário no mês de junho, e também nós temos mais algumas informações adicionais importantes para que as pessoas fiquem alertas. Aqueles com renda de até 3 salários mínimos regionais e também quem já possuía o benefício da isenção da tarifa de transporte coletivo. Então é bom ficar alerta até o dia 5 de julho, então, estendido o prazo de recadastramento, Daniel. Obrigado, Cristina. E para a permanência da isenção, é necessário comparecer na Rua Uruguai, número 45, no centro de Porto Alegre, das 8h30 da manhã às 4 horas da tarde. E agora a gente volta para falar com a Cristina sobre mais informações. Cristina, está muito frio por aí? Pois é, Daniel, noite fria no Rio Grande do Sul e promete mais frio ainda para essa noite. Então, um alerta e uma atenção muito especial. Para você que tem filhos, está fechado desde hoje pela manhã o atendimento à criança na UPA Moacir Sclier, na zona norte de Porto Alegre. Então, se porventura houver necessidade, a solicitação é que sejam dirigidos até o Hospital da Criança Conceição. Então tá aí essa dica, Daniel, muito frio e uma boa noite a todos. Obrigado, Cristina, muito frio mesmo. E agora nós vamos à previsão do tempo, porque como a gente pode ver, o clima está bem gelado aqui na capital. Vamos ver como é que fica a temperatura para algumas regiões do estado para esta terça-feira. Em Canoas, na região metropolitana, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Mínima de 7 e máxima de 18 graus. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, muitas nuvens durante todo o dia, com aberturas de sol. Mínima de 6 e máxima de 17 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, dia de sol com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Mínima de 3 e máxima de 16 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, a terça-feira será nublada, com possibilidade de garoa de manhã. À tarde e à noite serão chuvosas, mínima de 8 e máxima de 15 graus. Em Alegrete, na região da fronteira, dia de sol com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 3 e máxima de 17 graus. Agora é hora do futebol. Vamos acompanhar mais um episódio da série do Governo do Estado que mostra essa mistura de culturas durante a Copa América aqui em Porto Alegre. Hoje é dia de ver a mistura entre paraguaios e brasileiros. Eu sou Brasil!
Paranaguá, no litoral do Paraná, a gente comprou ingresso em branco, a gente não sabia que ia ser o Brasil. Mas a gente confiava na seleção que ia passar em primeiro lugar. Passando em primeiro, jogaria aqui em Porto Alegre. Então a gente foi lá, garantiu o ingresso e comprou. E deu tudo certo. Tá muito legal, muito bacana. A gente já foi conhecendo mais estrangeiros, chineses, paraguaios, uruguaios. E vamos ver como vai ser, tá sendo bem acolhedor, estamos gostando bastante. A torcida, tudo assim, é um outro ambiente, é muito legal. E o pessoal, assim, é muito acolhedor aqui. Tanto que a gente conheceu bastante gente aqui que é super legal. Vai, Brasil! Eu sou paraibano, de João Pessoa e moro em Recife. Estamos seguindo o Brasil, fomos para São Paulo, fomos para Salvador, São Paulo de novo. E se o Brasil deixar, a gente vai até o Rio de Janeiro. Do início até o fim, até a final. Do início até o fim, falta o Brasil ajudar. Né? Eu sigo a seleção. Ano passado era a Rússia. Ano passado foi na Rússia e agora é no Brasil. A gente vem de Turvo, Santa Catarina, próximo a Criciúma. A gente fez uma viagem bem legal, gurizada, tudo gente boa, os amigos, todo mundo aí. A gente tá na expectativa grande, o Brasil vai ganhar, vai sair classificado hoje. E é isso aí, vamos Brasil! O cara da seleção é o Everton do Grêmio, né? Tá levando nas costas o time aí. Vale tudo a pena aí pra ver o Brasil ganhar o jogo. Hoje aqui é todos os sotaques do Brasil pra torcer, né? Hoje todos é todo mundo junto, né? Na torcida aí pelo Brasil. Se botar o Paquetá no meio é 5-0. Certeza. E representando o Flamengo aqui, ó. É torcedor do Flamengo. Opa! Flamenguista aqui, ó. Esse aqui também é flamenguista, não é? E a gente decidiu, vamos fazer uma viagem e a gente é apaixonado por futebol. São 3 Fortaleza, um Cruzeirense e a gente decidiu vir pra cá, vimos os jogos, vimos a passagem, deu tudo certo, a gente conheceu gente de Porto Alegre e deu tudo certo aqui, a gente tá ficando na casa de uns amigos e hoje a gente viu o movimento tá aí, a gente tá fazendo uma festa e espero que o Brasil ganhe de 3-1, meu palpite. Antes de ir pro Grêmio nas categorias de base, o Cebolinha era do Fortaleza, mas infelizmente como o Fortaleza não tem tanto dinheiro, tanta estrutura, ele foi pro Sul, mas ele é um pedacinho nosso, já vimos ele em praia lá em Fortaleza, sempre tá lá, então ele é nosso, ele é de casa, ele tá em casa lá. Entusiasmado, ojalá que ganemos, repitamos lo del 2015 y le dejemos a Brasil afuera. Esa es la esperanza, la ilusión. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ven las últimas 2 veces? Sí, ojalá que repitamos eso. Muy bonito, sorprendente el estadio moderno. Ahora la esperanza de entrar. Nosotros venimos sin entrada, sin boleta, ahora estamos empezando a buscar. Están buscando. Sí, estamos buscando, ojalá. Que sea milagro y entremos. O que a senhora está achando da Copa América aqui em Porto Alegre? Está conseguindo aproveitar? Tá ótimo. Para nós aqui que moramos na frente da arena, a gente está ganhando uns money bom também, né? Estacionando o carro. E eu por ser brasileira e Brasil, tá ótimo para nós aqui. Como é que foi até agora? Já vieram aqui peruanos, uruguaios? De Uruguai, peruano, os argentinos são maravilhosos. É? A gente gostou muito porque a gente conseguiu estacionar bastante carro. É a torcida mais agitada. É a torcida mais agitada. E hoje o Brasil. E hoje é o Brasil, Zil. Muita gente mesmo, então não tem o que se queixar. Foi muito bom, tá sendo muito bom o nosso movimento. Já passou por aqui peruano, uruguaio, argentino. Quem é que consumiu mais, vamos dizer assim? Os argentinos. E a senhora está tendo que hablar um pouquinho? Como é que está sendo assim? Não, é bem tranquilo o espanhol deles. Sinceramente, esperava um público, mas não tão grande. Bastante demanda de serviço, né? A gente é até o único bar que abre dia de semana aqui, para nós aumentou 80% o movimento, né? Está sendo bem bacana. A quantidade de gente de diversos lugares estão vindo, né? De diferentes nacionalidades, chinês, japonês, argentinos, peruanos, uruguaios. Bastante legal, porque a gente às vezes ouve falar desse povo, né, do pessoal, mas não conhece, né, a fundo, né? Começou meio que a arranhar um pouquinho o inglês com eles, né? E eles queriam experimentar o feijão nosso. Eles têm muita curiosidade aí, comendo feijãozinho ali, o feijãozinho da avó. Gostaram? Gostaram também bastante. 58 foi Pelé, em 62 foi o Mané, em 7-0 o Esquadrão, primeira sempre campeão. Olê! Brasil, olê, 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 olê. O Jornal da RDC fica por aqui. A seguir, você fica com Cruzando as Conversas. Boa noite e até amanhã.